Podemos começar? Bom, acho que agora vamos lá. Boa noite para vocês. Bem-vindos então a mais uma edição do projeto Escritor na Biblioteca. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Luiz Rufato, escritor mineiro, nascido em Cataguases em 1961, autor de vários livros, entre eles eu citaria os livros de contos Histórias de Remorsos e Rancores, de 98, depois Os Sobreviventes, outro livro de contos, de 2000, e em 2001 o romance Eles Eram Muitos Cavalos, que é um livro editado em outros países, Itália, França, Portugal, Argentina. Ele teve uma edição de bolso recente, que é essa aqui, e mais recentemente ainda, o Rufato lançou Estive em Lisboa e Lembrei de Você, que é um livro que faz parte da coleção Amores Expressos. O Rufato ficou na cidade de Lisboa durante um mês para escrever uma história de amor. O resultado é esse romance mais recente dele. A partir de 2005, ele iniciou uma série titulada Inferno Provisório, composta por 5 volumes, dos quais já saíram 4. Né? O Vista Parcial da Noite, que é esse que eu tenho aqui na minha mão, o terceiro volume, foi premiado com o Jabuti. Fora esse prêmio, o Fato tem vários outros. Eles Eram Muitos Cavalos, por exemplo, foi premiado pela PCA e ganhou também o prêmio Machado de Assis. Nossa conversa aqui hoje vai girar em torno muito da vida de leitor do Rufato, da história dele com as bibliotecas, e é por aí que eu começo. Tudo bom, Rufato? Boa noite. Boa noite. A minha primeira pergunta é nesse sentido: como foi a tua formação de leitor e que papel tiveram as bibliotecas nessa formação? Bom, na verdade, a minha trajetória de leitor e depois de escritor é uma trajetória meio absurda, porque eu não tinha, aqui na minha casa nós não tínhamos livros. O meu pai era um pipoqueiro semi-analfabeta, minha mãe uma lavadeira analfabeta, e nós, enfim, o único livro que tinha na minha casa era a Bíblia, porque meu pai era diácono de uma igreja evangélica. Então, ou seja, está tudo errado, né, para eu poder entrar no mundo da literatura. E, na verdade, eu só entrei no mundo da literatura muito tempo depois, porque até meus 13 anos eu nunca tinha tido contato com livros nem nada. E, aliás, eu achava até esquisito em pensar na possibilidade de alguém que lesse e tivesse livros em casa. O meu pai era pipoqueiro, era o segundo mais importante pipoqueiro da minha cidade, porque o primeiro era o pipoqueiro mais importante da minha cidade, era o pipoqueiro da praça que tinha o cinema, e meu pai era pipoqueiro da praça que tinha a igreja, né? Então o pessoal saía correndo da missa e ia direto para outra praça onde tinha footing, tinha cinema, era bacana. E certa feita, uma pessoa foi comprar uma pipoca com a gente lá, e meu pai vendeu a pipoca para ele, e eu que fazia o troco. E ele olhou para mim assim e falou: nossa, mas que menino inteligente, era eu, né? Não sei onde que ele viu inteligência, mas era eu. E falou: oh, você estuda? Eu falei: estuda. Onde você estuda? Aí eu falei para ele: estudo no colégio Antônio Amaro, que era um colégio muito ruim da minha cidade. E aí ele perguntou: mas por que você não estuda no colégio Cataguases, que era o colégio bom, onde estudava a elite da cidade e tal? Aí meu pai falou: pô, todo ano a gente vai lá e não tem vaga. Ele falou: imagina, no ano que vem você me procura que nós vamos arrumar a vaga para o seu filho. E foi assim que no ano seguinte eu fui para lá e eu não consegui me adaptar, porque era um mundo completamente diferente do meu. Eu já trabalhava até aquele ano, já tinha feito um monte de coisa. E quando eu fui para lá eu tive que estudar de manhã, e para mim era um mundo completamente à parte. E aí então comecei a tentar me esconder daquele ambiente. E até que um dia eu descobri um lugar maravilhoso que ninguém frequentava, que era um lugar bacana, e era um silêncio, e nunca tinha ninguém lá. Então eu comecei a me refugiar nesse lugar, ficava quietinho lá, era uma maravilha. Ficava quietinho, ninguém olhava para mim. Aí terminava o intervalo e eu ia para a aula. E aí eu acho que de tanto entrar nessa biblioteca, a bibliotecária, me vendo, deve ter achado que eu queria algum livro.
e perguntou para mim, vem cá, eu fui. Ele falou, você quer um livro emprestado, né? Eu não falei nada, eu era muito tímido. E não falei nada, fiquei quieta. Ela pegou um livro, me entregou e falou, olha, leve esse livro para casa, leia e devolva. E aí, não falei nada, eu levei o livro para casa. Quando cheguei em casa, meu pai, o que é isso que você está aí, menina? Eu falei, um livro. Onde você pegou isso? Eu falei, não, eu peguei. A mulher lá na biblioteca falou para eu trazer o livro para casa, ler e devolver para ela. Aí falou assim, mas se tem que ler. Se ela falou para você ler, você tem que ler. E aí eu falei, tá bom. Aí eu li o livro, falei, graças a Deus já acabei o livro, né? Agora eu entrego para ela e acabou, né? Aí cheguei na bibliotecária, entreguei o livro para ela. Aí ela falou assim, você leu o livro? Num sorriso assim, né? Eu falei, li. Ela falou, que maravilha. E me deu outro livro. Leva para casa, lê o livro e devolve. Eu falei, caramba. Aí fui para casa, meu pai, outro livro. Eu falei, a mulher lá mandou ler, então lê. Aí eu peguei e li o livro. Aí devolvi para ela, perguntou, você leu o livro? Eu falei, li. Ela falou, que bacana, então uma outra. E aquele ano foi um inferno. Eu entregava o livro para ela, ela me dava outro. Entregava o livro para ela, ela me dava outro. Então, a minha experiência de leitor começou assim. Né? Aquele ano eu li uma quantidade de livros absurda, e os livros mais absurdos ainda. Você se lembra de alguns? Então, quais foram esses autores iniciais? Até hoje eu descubro autores que eu li naquele ano. Mas o primeiro livro que ela me deu, aquela bibliotecária devia ser completamente maluca, porque nós estamos aí num momento ainda da ditadura, né? Que ano é mais ou menos isso? 74, 75 talvez. E aí o primeiro livro que ela me deu era um livro que era um livro de um autor soviético, que lá em Cataguases a gente tem um sotaque bem carregado, não dá para falar o nome do cara. O nome do autor, se alguém perguntasse na rua, estava com um livro assim, falar quem que é o autor desse livro? Eu ia falar, é Anatoly Kuznetsov, ou seja, ninguém ia entender nada. O cara chamava-se Anatoly Kuznetsov, imagina. E o título do livro era Bab Yar, é um livro sobre um massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial, e na região de Odessa, e o lugar chama Bab Yar. Esse foi o primeiro livro que eu li. Até hoje, de vez em quando, eu pego um livro para ler e falo, mas engraçado, eu já li esse livro aqui. E, na verdade, não é que eu li nesta época, mas eu nem sabia, não tinha a menor ideia. E você ficou um ano só nesse colégio de gente diferente de você? Só fiquei um ano, no final do ano não me adaptei mesmo, saí. E aí, quer dizer, cessei aquela coisa de levar livro para casa e trazer. Inclusive porque a cidade não tinha biblioteca pública, e, quer dizer, não sei nem se tinha, devia até ter, mas eu não frequentava. E a escola para onde eu voltei, que era a minha antiga escola, não tinha nem nada, não tinha biblioteca nem nada. Você interrompe a sua vida de leitor nesse momento? Como é? Então, eu interrompi... Onde é que você poderia encontrar livros ali naquele... Não ia encontrar. Eu interrompi e eu só vim a reatar essa relação algum tempo mais tarde, porque eu fui, então, estudar no Senai, fazer tornearia mecânica, porque a minha mãe achava que a gente tinha que ter uma profissão e tal, e a profissão mais bacana naquele momento era ser, até antes, né? Porque eu dei um azar danado, porque quando eu me formei em tornearia mecânica, todo mundo que se formava em tornearia mecânica ia para São Paulo, ABC, ali estava super bem, voltava com carro para a cidade, e as meninas ficavam encantadas com aqueles caras. Eu falei, eu também quero fazer isso, né? Voltar para cá, arrumar um monte de namorada. Eu não arrumava namorada de jeito nenhum. Agora, então, com tornearia mecânica, eu arrumo namorada. Só que, quando eu me formei, havia tido recentemente as grandes greves do ABC, quer dizer, já não se ia para o ABC trabalhar, era um momento muito confuso. Então, eu fui para Juiz de Fora, em vez de ir para São Paulo, era mais fácil ir para Juiz de Fora, trabalhar como torneiro mecânico, e fui fazer faculdade. E na faculdade, aí eu reatei essa minha relação com livros e com leitura, inclusive porque eu convivia com os meninos da comunicação que gostavam de ler, discutir política, economia, o caramba quatro. Então, eu acabei me vendo numa situação, poxa, eu tenho que voltar a ler, porque eu estou me sentindo um estúpido aqui, né? Então, foi assim que eu reatei um pouco a minha relação com a leitura. Especificamente a literatura, a ficção, como é que entrou nesse momento? Porque você deveria, imagino, ter as leituras obrigatórias da faculdade, mas imagino também que os primeiros autores de literatura apareceram nesse momento. Na verdade, o que ocorre é que eu morava numa república, e nessa república
eu não tinha dinheiro, né? Então, de vez em quando eu pegava lá uns livros na biblioteca da faculdade ou da biblioteca central, mas eu virei, foi um grande frequentador de sebos. Porque era o caminho mais rápido para você ter uma oportunidade de ter livro. Então, o que eu fazia? Eu frequentava um sebo, comprava livros assim, a rodo, porque eram baratos, e aí eu passava o fim de semana inteiro lendo e tentando, enfim, passava, voltava a ter uma relação com a leitura. Depois, com o tempo, aí sim, eu fui então fazendo leituras mais interessadas, né? Aí eu fui descobrindo um pouco, na época, curiosamente, os livros que apareciam nesses sebos eram livros muito recentes, então era literatura brasileira contemporânea, de diferença assim, de 10 anos, então eu lia, mais ou menos com a diferença de 10 anos, eu lia toda a literatura contemporânea. Eu comecei pela contemporânea para depois compreender a literatura dentro de um movimento. Você se lembra de alguns autores desse período? Então, Desses brasileiros contemporâneos? Na época, eu estava lendo muito o Inácio Lora Brandão, Ivan Ângelo, Rubem Fonseca, mas quem? Tinha uma coleção da editora Ática que chamava-se Autores Brasileiros e que, assim, toda a literatura, eu lia toda aquela literatura da autores brasileiros. Então, Geração dos contistas dos anos 70, como você começou por aí? do boom da literatura latino-americana, quer dizer, da literatura de língua espanhola e tudo, né? Então, eu lia bastante esse pessoal todo, Garcia Bom, a Marques. gente ainda vai chegar lá mais pra frente, na sua obra propriamente dita, mas aí você já começou a escrever no momento que você redescobriu a literatura e passou a ler esses autores, não? Não estou conseguindo, desculpe, mas tinha um ruído aqui. Bom, desculpe. Pode continuar? Você começa a escrever já nesse momento? Não. Eu fui pegar, quer dizer, fui me interessar por escrever quando... Porque, na verdade, assim, para mim era uma coisa meio programática. Quer dizer, primeiro eu fui um grande leitor. Uma época que eu lia tudo. Eu não estou conseguindo, é sério, porque... Tá tudo ok tecnicamente? Dá para seguir? Só um pouquinho. Época, né, que era, enfim, era do boom da literatura brasileira.
os contistas todos, uma coleção de autores brasileiros da arte, todo mundo, foram 70 títulos ali, eu li tudo, todo. E a literatura latino-americana também li bastante. Agora, à medida que eu ia lendo esses livros, eu intuitivamente ia descobrindo que eu tinha grandes falhas, grandes lacunas para serem preenchidas do ponto de vista de formação de leitor. E aí eu mesmo comecei a conduzir a minha leitura para um ponto de vista mais, digamos assim, interessado mesmo. Quer dizer, agora já não me interessa mais só ler, mas me interessa ler com uma intenção de me formar mesmo, né? E aí eu passei ali não só literatura, eu passei ali tudo. Foi um período que os meus colegas de república achavam que eu tinha ficado doido, porque eu lia física, química, matemática não, mas química e física eu lia bastante, lia história, geografia, enfim, tudo que eu achava que de alguma maneira podia me formar como cidadão, como pessoa, mas também como leitor. E como escritor também, já nessa época? Então, era intuitivo. Porque não era uma coisa, ainda nessa época, ainda não era uma assim, eu quero ser escritor, não passava isso na minha cabeça. Eu só fui, eu fui descobrindo aos poucos que eu queria, de alguma maneira, ter uma entrada na literatura, uma entrada como leitor mesmo, mas sem saber, eu estava, na verdade, procurando um caminho como escritor. E essa descoberta foi uma descoberta muito por acaso também. Porque chegou um tempo em que eu falei, puxa vida, eu queria muito ler algumas coisas de literatura brasileira que refletissem um pouco sobre o ambiente que eu conheço bem, que era o ambiente operário, né? Eu fui operário têxtil também e tudo. Então esse ambiente me interessava muito para compreender até mesmo me compreender. E aí foi meu susto, porque aí eu me pego vendo que a literatura brasileira, os autores brasileiros, nunca tinham se debruçado sobre esse mundo. Você vê lá, o mundo rural é muito bem representado nas várias categorias do mundo rural. O mundo urbano é muito bem representado na classe média, na classe média alta, no chamado no lumpen proletariado, seria os bandidos, prostituição e tal. Mas esse pedacinho entre o lumpen proletariado e a classe média praticamente não tinha sido tocado. O que tinha havido antes, alguns autores comunistas brasileiros que tinham colocado operários na literatura, mas como militantes políticos. E eles eram uma ideia, não eram personagens de carne e osso, vamos dizer assim. E aí, então, eu falei, puxa vida, eu talvez possa escrever sobre isso, que eu conheço esse mundo. Mas eu não me sentia capaz, do ponto de vista técnico, nem mesmo de experiência de vida. Então, aí sim, aí foi neste momento que aí eu pensei, eu quero me programar para um dia eu poder, então, escrever sobre esse ambiente. E aí eu passei longos anos da minha vida lendo muito e me preparando do ponto de vista técnico, do ponto de vista também de informações literárias e culturais de uma maneira geral, para chegar, então, a ser, agora eu vou sentar e vou ser escritor. Quando é que você começa efetivamente esse projeto? Se eu contar que ele começa no momento em que eu realmente falei assim, eu quero me preparar para isso, ele começa no começo da década de 80. Mas, efetivamente, em 1996, eu sentei pela primeira vez muito claramente para mim, eu vou escrever o meu primeiro livro. Mas eu pensei assim, eu quero escrever o meu primeiro livro, eu só vou escrever um segundo livro se esse primeiro livro for publicado por uma editora comercial e se esse primeiro livro, além de ser publicado por uma editora comercial, ele tiver alguma visibilidade crítica. Porque senão eu não ia escrever um segundo livro. Porque, ser escritor é muito chato. Dói as costas, você fica sozinho em casa e não é que nem, por exemplo, as outras artes que são coletivas, que você pode dividir com alguém, sabe? Por exemplo, sei lá, mesmo um pintor que trabalha sozinho, mas ele tem lá, ele dá uma pincelada lá e fala, olha que pincelada fantástica. Daí na literatura não adianta, olha que frase fantástica, não tem ninguém para olhar para você, né? Então, eu falei, eu só vou fazer um segundo livro se esse meu livro tiver exatamente essas características que eu falei.
E aí sim, em 98 eu consegui publicar meu primeiro livro, uma editora pequena de São Paulo chamada Boitempo. E aí, Histórias de Remorso. História de Remorso e Rancores. E aí aí eu fiz o livro, entreguei, ela publicou, o livro teve uma certa visibilidade, a editora perguntou, mas você tem um segundo livro para a gente publicar? Eu falei, eu tenho, mas não tinha, claro. Aí eu tive que escrever o segundo livro. E aí, quando eu terminei de escrever o segundo livro, entreguei para a editora, que é o Sobreviventes, aí esse livro ganhou o Prêmio Casa das Américas. Aí ela falou, bom, que maravilha, então vamos publicar um terceiro livro. Eu quero um romance agora, você tem? Eu falei, claro que eu tenho, não tinha. Aí eu tive que escrever o Eles Eram Muitos Cavalos. E aí sim, aí o Eles Eram Muitos Cavalos foi muito bem, etc e tal. E aí, a partir daí que a minha carreira realmente, que você pode chamar de carreira, mas enfim, aí é que a minha carreira toma um rumo. Enfim, aí que eu compreendi que realmente eu era aquilo que eu queria fazer e tudo. Então, eu queria explorar um pouquinho esse teu projeto de retratar o proletariado, né, essa camada social, né, que você conheceu tão bem na sua formação, porque você já mencionou Eles Eram Muitos Cavalos, mas é um pouco um ponto fora da curva, a gente volta adiante. Nos últimos anos você tem reescrito algumas coisas daqueles primeiros anos, os 2 primeiros livros que você citou, e continuou esse projeto com a série Inferno Provisório, Exato. 5 livros. Exato. Isso já estava naquele projeto inicial ou apareceu depois? Estava, um projeto longo, né? Na verdade, quando eu pensei em escrever, quando eu pensei em ser escritor, eu pensei em fazer Inferno Provisório. Só que em 96, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu não tinha ainda compreendido muito bem o que era o projeto. Eu sabia que tinha um projeto, mas não sabia como é que era esse projeto. E nem no segundo livro. Eu só descobri que o projeto, como é que é o projeto, porque assim, ele tinha um problema técnico a ser resolvido, que era o seguinte, eu não queria escrever um romance nos moldes tradicionais, não que eu tenha nada contra, muito pelo contrário, eu adoro romances de moldes tradicionais, mas eu imaginava o seguinte, para eu tentar escrever essa história que eu queria escrever, eu não podia usar essa forma, porque essa forma ela foi pensada e foi criada para expressar uma visão de mundo. E era uma visão de mundo burguesa. E é assim, quer dizer, não é um conceito ideológico, é um conceito sociológico. Muito bem, eu falei, e como é que eu resolvo essa questão? Como é que eu vou escrever sobre proletariado não usando a forma do romance burguês? Eu não sabia como resolver esse problema. Aliás, eu nem sei se eu consegui resolver, mas na época eu não sabia. E quando eu escrevi o Eles Eram dos Cavalos, que é um romance muito particular, porque ele é todo entrecortado e todo, foi ali que eu compreendi que eu poderia escrever o longo romance exatamente usando a mesma estratégia. Então, Eles Eram Muitos Cavalos, de certa forma, faz parte do projeto. Ele faz como experiência. Eu sempre achei que o Eles Eram dos Cavalos era uma experiência formal que fazia com que eu compreendesse o que eu ia fazer mais à frente. Aí sim, quando eu escrevi o Eles Eram dos Cavalos, eu falei, puxa, é isso. Tanto que eu tive que então pegar os 2 primeiros livros, reescrevê-los dentro desse formato, agora sim de Inferno Provisório, que começa então a ser publicado em 2005, embora, quer dizer, esse período de 1998 até 2005, ele já existia, então, em 98, mas eu não sabia. Então, em 2005, quando ele começa a ser publicado, então é quando eu compreendo. E aí eu fiz uma loucura de oferecer um livro de 5 volumes para uma editora, para a editora Record, e eles cometeram a bobagem de falar, tudo bem, vamos ver que dá isso, né? E aí eu tive que escrever. O último volume sai este ano, deve sair em setembro, e aí aí eu me sinto absolutamente liberto desse projeto, dessa forma e tudo, e eu vou fazer outras coisas. Voltando ao problema técnico que você mencionou, aqueles 2 primeiros livros eram livros de contos, ou pelo menos assim eram classificados. Exato. Né? Como é que você lida com essa questão então, do gênero conto, do gênero romance, já que a gente está tratando aqui os 5 volumes, inclusive a reescrita daqueles contos, agora como romance? Então, para mim foi uma coisa muito engraçada. Assim, isso foi assim, quando eu entreguei o Eles Eram dos Cavalos para a minha editora, eu me lembro, eu entreguei numa sexta-feira, passei na editora, aí ela falou, no fim de semana eu vou ler, e na segunda-feira a gente conversa. Aí tudo bem. Aí eu fiquei naquela expectativa. Na segunda-feira eu liguei para ela logo cedo, falei, e aí? Ela falou assim, passa aqui. Eu falei, mas você gostou? Ela falou, passa aqui. Eu falei, sim, mas você gostou? Ela falou, passa aqui. Eu falei, caramba, ela não gostou. Aí eu fui lá. Aí ela falou assim comigo, olha, legal, mas esse livro não é um romance,
não vai vender e você está me devendo um romance, então. E eu fiquei frustradíssimo, porque eu acabei concordando com ela. Falei, não vai vender e não é um romance. Eu não sei também o que é isso. E no entanto, ele acabou ganhando prêmios, etc. E tal. Então, o que eu fiz? Ela falou assim, olha, sabe por que eu não quero publicar livro de contos? Porque livro de conto não vende. Aí eu falei, então eu resolvi o problema. Então não é um livro de contos, é um romance. E é o mesmo livro, só que eu chamei de romance. E aí, tudo bem, eu passei a publicar esses mesmos contos como romance. Foi a mesma coisa na França. Quando o meu primeiro livro na França foi Eles Eram dos Cavalos, aí a minha editora falou comigo, mas não venha com contos, que contos aqui na França não vende. Eu falei, não, imagina, eu vou te dar um romance. E dei para ela os livros que não eram romance, eram um livro de contos. Que também não é um livro de contos, quer dizer, ele tem entrelaçamentos e tudo. Mas ele foge um pouco à forma romance, tradicional. Então, assim, por isso que para mim foi legal assim, experimentar esta possibilidade de continuar fazendo o que eu fazia, mas como romance. Então, agora eu cheguei ao final com um romance, que não é um romance, mas tem 1000 páginas quase, umas 800 e poucas páginas, de um monte de histórias que se entrecruzam, etc. e tal, e que eu não sei, aquilo não é um romance, mas também não é um livro de contos. Então, assim, eu não sei o que é. Nem o Eles Eram dos Cavalos também eu não sei o que é. Não é um livro de contos, certamente, mas também não é um romance nos moldes tradicionais. Essas histórias que compõem o Inferno Provisório, que se entrelaçam, etc., quanto você tirou da tua experiência pessoal, já que a maioria dessas histórias se passa ali em Cataguases, enfim, o ambiente que te formou? Aquela pergunta clássica, né? O que pode ser chamado de autobiográfico na tua obra? Eu sinceramente, acho que absolutamente nada. Nada. Mas isso também não é verdade. Porque eu tenho uma teoria estranhíssima, que é a teoria que eu acho o seguinte, eu como escritor, na verdade, o meu papel é um papel muito limitado e secundário, quando eu sento para escrever. Porque eu acredito que existe uma memória coletiva, né, e eu vou então nessa memória coletiva e trago dela as histórias que de alguma maneira me convém, né, escrevo